do início de uma altcoin season. Falei um pouco sobre isso no vídeo de ontem, mas hoje vamos entrar mais a fundo nas possibilidades do início de uma altcoin season, principalmente com essa queda que está acontecendo. Geralmente, o início de uma altcoin season depois do halving acontece quando o Bitcoin está lateralizando ou caindo um pouco. Estamos vendo o Bitcoin cair com possibilidade de lateralização. A gente já viu a lateralização acontecendo algumas semanas atrás, onde o preço do Bitcoin ganhou muita dominância, principalmente com a última queda. A gente teve uma queda bem expressiva de 30%, 40%. Com isso, as oportunidades nesse momento de risco-retorno e as altcoins começam a ganhar dominância, porque todo aquele dinheiro que foi realizado tira altcoins. Como o risco-retorno nas altcoins está bem mais interessante, na minha opinião, isso falando de investidor que vai entrar para ganhar dinheiro, tá? Tá mais interessante aqui nas altcoins e tem algumas coisas que tá para acontecer entre esse mês de maio e o mês de junho que pode potencializar ou dar um pontapé inicial aí em uma altcoin season, onde o Bitcoin vai subir 3, 4%, enquanto vamos ter altcoins subindo 30, 40, 50%. Isso acontece e já aconteceu em todos os ciclos passados, tá? Não estou sendo otimista, não estou passando um número muito absurdo. Isso é algo que aconteceu, que tem potencial para estar acontecendo agora e vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Mas antes de falar sobre altcoin, pessoal, não tem jeito. A gente precisa analisar o Bitcoin, ver como o Bitcoin tá, porque independente de padrão de altcoin, independente de suporte, independente de resistência, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo nas altcoins, se o Bitcoin corrigir, as altcoins vai corrigir junto, tá bom? Então por esse motivo que a gente analisa o Bitcoin antes, entende o que pode acontecer com o Bitcoin, para daí a gente refletir essa análise nas altcoins, tá bom? Primeiro eu queria já mostrar aqui para vocês essa linha de tendência de alta que está sendo formada aqui no Bitcoin. Mostrei ontem, tá? Vocês provavelmente já estão por dentro aqui do que está acontecendo. E se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Se inscreve aí para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui com o mercado, tá bom? Quando a gente vem aqui para um prazo um pouco menor, veja que o Bitcoin está segurando naquela região que tinha passado ontem para vocês. E para estarmos em um nível mais seguro, precisamos do Bitcoin voltando para cima de 61.600 para que a gente comece a ficar em um ponto mais tranquilo com uma menor probabilidade de depreciação até 50 mil, tá bom? E para você que quer uma atualização em tempo real de tudo isso daqui, é só entrar no grupo do Telegram, tá aberto, o link tá aí na descrição, entra lá e por lá a gente conversa um pouco mais sobre isso. Vindo aqui, pessoal, para um prazo ainda menor, quando a gente vai observar que o Bitcoin 4 horas, 1 hora, você vai ver que a gente tem essas confirmações, a gente tem aqui essa confluência, principalmente quando a gente observa em liquidez, pontos de liquidez. Olha numa hora o que está acontecendo aqui com os pontos de liquidez e para onde foi os principais pontos de liquidez aqui no Bitcoin. A gente tem muita liquidez aqui em 64 até chegar nessa região de 66, ou seja, aquela galera que estava apostando na alta, foi todo mundo tirado, todo mundo liquidado ou estopado, porque institucional precisa dessa liquidez. O preço veio a 56. Agora, aquela galera que estava apostando em alta começa a ficar descrente no mercado e começa a entrar shortado, começa a entrar vendido, porque está todo mundo falando de 50 mil dólares por unidade no Bitcoin. Então a galera começa a virar a mão para venda. Quando isso acontece, a liquidez sobe aqui para 64, porque a galera que está shortando vai ser liquidado ou vai ser estopado nessas regiões de resistência. Institucional não é bobo, sabe onde que está o seu stop? Eu sei, provavelmente, onde que está o seu stop para você que está shortando. Provavelmente está aqui em 63, 64, até chegar nessa região de 66. Por que eu sei disso? Porque todo mundo que está operando no mercado segue o mesmo padrão. Coloca aqui uma operação main short, principalmente para você que está chegando agora no mercado, tá? O institucional consegue saber onde está o seu stop, onde que está a sua liquidez. E com isso, a gente tem indicadores que mostram aqui simplesmente onde que estão os maiores pontos. Então, a maior quantidade de pessoa que está operando no mercado hoje está com liquid ou stop aqui nessas regiões de resistência. Isso
apontado pelo gráfico. Veja que no gráfico a gente tem aqui o canal apontando que aqui é uma região de resistência, apontado por esse indicador de liquidez, que mostra que aqui a gente tem uma grande concentração de liquidez, e tem outro indicador também, que é o mapa de liquidez, que mostra pra gente onde que estão os maiores pontos de liquidez, e mostra aqui pra gente que até lá em 70 mil, a gente tem mais de 11 bilhões para serem liquidados, enquanto na ponta vendedora, chegando até 50 mil, por exemplo, a gente tem 1,5 bilhão. Então, onde que está a maior concentração de liquidez? Até 50 mil ou até 70 mil dólares por unidade? Está em 70 mil dólares por unidade. A gente tem muita liquidez chegando a 70 mil dólares por unidade. Então a gente vai passar pelos pontos. 64, onde está a maior concentração entre o preço atual a 70 mil. Dentro desse range, 64 está a maior concentração, depois 66, aí a partir de então a gente começa a subir com mais liquidez, mas não na mesma proporção entre 64 a 66. Então, o preço do Bitcoin pode chegar aqui nessa região de 64 a 66 para tirar todo mundo no mercado que está acreditando em queda até 50 mil dólares por unidade, tá bom? Isso é probabilidade, não que seja o que vai acontecer, porque a gente tem também notícias negativas, como por exemplo o que aconteceu ontem com a venda de ETF. Algumas empresas, algumas gestoras de ETF, ou quase todas as gestoras de ETF, precisou vender alguns bitcoins no mercado, porque a galera que estava comprado em ETF vendeu o ETF, automaticamente as gestoras precisam vender o Bitcoin. Tá bom? Então a gente teve a venda, mas não foi uma venda tão expressiva para que a gente comece a ficar desesperado. Por exemplo, a gente teve a Grayscale, que estava ali entre 300 a 304 mil bitcoins, hoje está com 299, então a gente não teve um despejo grande da Grayscale. Dentro do normal para Grayscale, à medida que ele veio despejando, eles vieram despejando nos últimos dias e meses, então está dentro do normal. A BlackRock teve que vender um pouco mais, nada assustador também, a gente está com 273, está bem tranquilo aqui a BlackRock. O que a gente não pode ver é a continuação das vendas, tá bom? Mas se o preço subir, a gente vai ter compra de ETF para quem está investindo em ETF. Automaticamente essa compra de ETF gera capital para que a BlackRock, Grayscale ou outras gestoras de ETF precise comprar o Bitcoin. Obviamente em OTC não vai mexer no preço, mas quando acabar de OTC vem para o mercado, aí o preço é refletido pelas compras das gestoras. As compras das gestoras não estão mexendo no mercado, mas sim o medo do que está acontecendo das pessoas que estão no mercado, principalmente as sardinhas que está despejando, está fazendo com que o preço caia um pouco aqui. E à medida que vai subindo aqui, a gente vai ter a liquidação desse pessoal, tá bom? Enfim, para Bitcoin é isso que eu acredito. Eu acredito que existe a possibilidade do Bitcoin subir até 64 aí pro decorrer dessa semana, desse final de semana, até o início da próxima, tá bom? Então, nos próximos dias, eu, Luiz, acredito que Bitcoin pode chegar aqui nessa região de 64, a princípio com possibilidade de rompimento, mas a partir de então fica para os próximos vídeos. Sendo assim, existe a possibilidade de valorização das altcoins. As altcoins vai acompanhar e é inevitável, tá bom? Só que o que pouca gente está observando ou esqueceu é que o ETF de Ethereum pode sair a qualquer momento. Foi postergado para agora dia 24 de maio, a SEC vai dar outro veredito se vai postergar mais uma vez ou se vai aprovar ou reprovar o ETF de Ethereum, agora 24 de maio. Mas, na minha opinião, eles vão postergar até o último dia, como aconteceu com o Bitcoin, tá bom? Tinha falado sobre isso com o Bitcoin quando saiu o ETF, antes de sair o ETF, que eles iam segurar até o último dia, tá? E vai acontecer a mesma coisa aqui com o ETF de Ethereum. Eles vão segurar até o último dia. Eles vão analisar o máximo que puderem até o último dia, tá? Sendo assim, a partir de junho, se não me engano, dos últimos dias de aprovação e reprovação vai ser em junho, a gente pode ter sim um ETF de Ethereum. Por que eu acredito que vai sair ETF de Ethereum? Primeiro que já tem ETF de Ethereum futuros. Agora a gente tem a possibilidade de sair spot, assim como aconteceu com o Bitcoin. A gente tem essa outra notícia aqui, que a Franklin Templeton já avançou na listagem do ETF no DTCC. Isso não significa que foi aprovado. Eles podem listar e esperar a aprovação, tá? Mas isso aconteceu com o Bitcoin também. A gente está tendo as mesmas pistas que aconteceu com o Bitcoin acontecendo aqui com o Ethereum, ETF de Ethereum. E se fosse para ser reprovado, na minha opinião, a SEC dos Estados Unidos já tinha reprovado. Assim como aconteceu com o ETF de Bitcoin. Precisava de algumas correções, eles já foram lá em algumas semanas e passaram, olha, precisa corrigir isso daqui. Corrige e traz de volta. Aconteceu,
colocaram de volta, solicitaram de volta e depois seguraram até o último dia a aprovação de ETF de Bitcoin. Mesma coisa acontecendo aqui com o Ethereum, na minha opinião, vai sim ser aprovado. Isso, minha opinião, tá bom? E com a aprovação de ETF de Ethereum Spot, a gente vai ter uma valorização de Ethereum puxando as altcoins, iniciando uma altcoin season e derrubando a dominância do Bitcoin. Quando a gente vai observar a dominância do Bitcoin, veja que a dominância do Bitcoin chegou exatamente naquele ponto que passo para vocês desde 2022. Em 2022 já estava passando para vocês que aqui seria o fundo de dominância do Bitcoin e que encontraríamos topo aqui em 57. Bitcoin chegou em 57 de dominância, agora existe a possibilidade de queda, chegando aqui até esse ponto em 52 ou voltando aqui para 48. Eu acredito que ele vai voltar para 48 quando aprovar o ETF de Ethereum. O Ethereum vai ganhar muita dominância junto às outras altcoins. Com isso, perda de dominância para Bitcoin. Bitcoin estagna ou sobe um pouco. Nesse subir um pouco, a gente vai ter altcoins subindo muito, tá bom? Sendo puxado pelo Ethereum, onde a gente vai ter as maiores valorizações de Ethereum, porque dinheiro vai ser injetado aqui no Ethereum também, tá, pessoal? Então, eu acredito que muito provável que a partir de junho a gente tenha o início aí de uma altcoin season. Tem outros indicadores também que apontam pra gente. Eu não utilizo muito esse indicador. Às vezes eu trago uma análise mostrando para vocês esse indicador, mas eu não costumo utilizar muito ele porque ele é basicamente a dominância aqui, tá? Quem consegue ler a dominância aqui vai entender esse indicador da mesma forma, tá bom? Mas aqui é para ficar de uma forma visual mais simples para quem não entende lá o gráfico, tá? Veja que a gente passou por um período de Bitcoin season, onde o Bitcoin estava subindo bem mais que as altcoins, isso aconteceu, é fato, e já estamos saindo desse período de Bitcoin season, vindo aqui para o meio do caminho para iniciar uma altcoin season, onde vai acontecer, na minha opinião, quando o ETF de Ethereum for aprovado, a gente vai ter perda de dominância do Bitcoin, a partir da dominância vai vir para Ethereum, com esse ganho de dominância a gente vai ter as altcoins sendo puxado junto com o Ethereum, principalmente as altcoins Layer 1, tá bom? Então, altcoins como DOT, FTM, várias outras altcoins pode ser puxado aí junto com o Ethereum, tá, pessoal? A gente está vendo, por exemplo, o DOT formando um padrão bem interessante, até mandei lá para o pessoal, se não me engano, se não foi no grupo free, foi no grupo de alunos, tá? E para você que tem interesse em participar do meu grupo de alunos, é gratuito. Como eu sempre falo, não estou aqui para te vender nada. Eu tenho um curso, tenho um grupo VIP, tenho tudo, mas para te oferecer de graça e não para te vender, tá bom? Se você quer entrar, fila de espera aqui na descrição, entra lá na fila de espera, tem alguns requisitos para você cumprir e lá você vai ganhar o meu curso, você vai ganhar o meu grupo VIP, onde eu passo análise todos os dias, tá bom? Tá na descrição, é só entrar lá e vou abrir vaga agora sexta-feira, tá? Amanhã eu vou abrir vaga, então corre lá, porque nessa sexta-feira eu abro vaga e já fecho na sexta-feira mesmo, daí a gente vai ter outras turmas, mas vai demorar um pouco, tá bom? Então entra lá, link tá na descrição, você não perde nada, você só tem a ganhar, tá? Principalmente para você que já opera mais tempo, já tem um capital maior, você vai ter mais análise, você vai ter aí mais ferramentas para te ajudando no seu dia a dia. E voltando aqui para as altcoins, a gente tem altcoin como o DOT formando aqui um fundo duplo, já está sendo puxado aqui pelo Ethereum. Ao confirmar esse fundo duplo aqui em 7,50, a gente pode ter uma projeção até 11 dólares. Depois a gente tem outras projeções aqui, principalmente quando a gente observa no gráfico mensal. Veja que no gráfico mensal temos a possibilidade do DOT estar formando aqui uma estrutura de alta no mensal, um dos maiores e principais gráficos que a gente tem. Então, se a gente tem essa estrutura ou esse pivô de alta sendo formado no DOT no mensal, isso significa que temos a possibilidade de nos próximos meses o DOT ser projetado para 19, 20 dólares por unidade, tá, pessoal? Então a gente tem uma projeção aqui bem interessante para o DOT. O Ethereum está em uma formação bem legal, bem interessante também, que é essa formação de pivô. A gente pode caracterizar como uma estrutura de alta, assim como no DOT, a gente pode caracterizar como uma bandeira, como uma cunha, diversas coisas aqui a gente pode caracterizar esse padrão, mas o que importa é o conceito. E esse padrão pode trazer uma projeção para a Ethereum até 5 mil dólares por unidade, rompendo a alta máxima histórica anterior. Com o rompimento de alta máxima histórica anterior, ele pode estruturar aqui nessa região de 5 mil dólares e depois da outra pernada até lá seus 10 mil, 11, 12 mil dólares por unidade aí nos próximos meses. Lembrando que mercado cripto é exponencial
E tudo isso que eu estou mostrando aqui pode acontecer em alguns meses, pouquíssimos meses, tá? Pela exponencialidade do mercado cripto e para quem tem mais tempo sabe do que eu estou falando, tá bom? Então, é isso que eu estou de olho aqui no mercado, é isso que eu estou esperando aqui para Bitcoin, principalmente para as altcoins, que pouca gente está observando nesse momento. Sei que muita gente fala sobre Bitcoin, muita gente com medo de queda, muita gente especulando valorização, muita gente especulando queda até 50 mil. Tudo isso pode acontecer, todo mundo pode estar certo, todo mundo pode estar errado, mas não importa se está certo ou está errado no preço. O que importa nesse momento é a atitude que a gente vai tomar, tá bom? A atitude correta ou a atitude errada. Se eu estou observando aqui que as altcoins podem iniciar um altcoin season, então qual que é a atitude correta a ser tomada nesse momento, independente de preço, independente de quem está certo e de quem está errado na sua análise. A atitude a ser tomada é mais importante do que a observação de preço agora, tá bom? Enfim, é isso que eu queria trazer aqui para você, tá? Espero que tenha te ajudado aí de alguma forma. E se o vídeo te ajudou, deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer, fazer com que o YouTube propague esse canal para mais pessoas. E se você não está inscrito, se inscreve aí. Eu tô aqui todos os dias com análise imparcial e para trazer conteúdo aí para você, sem intuito de te vender nada, tá bom? Sempre para te ajudar da melhor forma e para fazer com que você ganhe dinheiro aí no mercado cripto, nesse ciclo de alta ainda, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!